Olá, gente. Eu sou a Bárbara Libório. Eu vou acompanhar vocês nessas próximas aulas e a gente vai trocar bastante ideia, bastante conteúdo sobre o que é jornalismo de dados. E para isso, hoje a gente vai começar falando sobre o que é e o que não é jornalismo de dados. Eu vou compartilhar aqui a minha tela e me apresentar também para vocês com mais calma, mas vou pedir para vocês me acompanharem nesses próximos minutos, nessa próxima hora, para a gente conversar um pouquinho sobre esse mundo do jornalismo de dados. Bom, gente, eu vou começar então, antes de tudo, me apresentando. Como eu já falei, meu nome é Bárbara Libório, eu sou jornalista, me especializei em jornalismo de investigação com uso de dados e de visualização em Madrid, na Espanha, e desde que eu voltei então para o Brasil, né, desde 2015, 2016, eu venho trabalhando com dados em diferentes frentes, tá, em diferentes formatos. Trabalhei muito tempo com checagem, então utilizando dados públicos para checar a fala de autoridades, políticos, para checar boatos na internet. Trabalhei em grandes redações, como Época, Folha, Exame, em startups, como, por exemplo, o Aos Fatos, com checagem, e o Canal Meio. Hoje eu trabalho como gerente de jornalismo na revista Asmina. Eu me especializei na criação e gerenciamento de projetos que unem dados, tecnologia e comunicação, e eu coordeno o MBA em jornalismo de dados aqui do IDP, e sou professora também no MBA e na graduação, e tenho, enfim, trabalhado aí para criar projetos que sejam, de fato, importantes, que também informem e entretenham, e principalmente criem conexão com o público utilizando dados. E é um pouquinho desse mundo, desses dados que não são tão frios, não são tão gélidos, não são tão distantes quanto a gente pensa que são. É desse mundo que a gente vai começar a falar hoje. Antes de tudo, eu queria que a gente começasse de uma base ali, que é falar um pouquinho sobre o que são dados. Porque eu tenho certeza que vocês imaginam um monte de numerozinho quando a gente faz essa pergunta. E eu queria desmistificar algumas coisas também. Primeira coisa, vamos falar um pouquinho, então, do que pode ser, né, dado. Quando a gente vai procurar no dicionário, por exemplo, a gente tem uma série de diferentes orientações, né, de diferentes significados para essa palavra. Eu gosto muito dessa primeira que eu coloquei aqui em negrito, que é sobre os dados serem, na verdade, um ponto de partida para um argumento, para um raciocínio. Muita gente acha que o dado já é uma resposta pronta, exata, infalível, quando, na verdade, ele pode ser muito mais sugestivo do que descritivo ou definidor. Mas ele também pode ser várias coisas, né? Então, ele pode ser realmente aquilo que a gente obtém após uma investigação, após uma pesquisa. Ele pode ser o princípio ou base para a gente entrar no conhecimento de um assunto, gosto bastante dessa descrição também. Ele pode ser um elemento, um princípio, né, uma quantidade já conhecida que serve de base para a solução de um problema, e aí a gente já começa a lembrar de novo dos números que vão aparecendo na nossa cabeça. E ele também pode ser, e isso a gente vai falar bastante sobre isso aqui também hoje, uma representação de fatos, de conceitos, de instruções, de uma maneira muitas vezes formalizada, padronizada, que pode ser transmitida e processada por homens e também por máquinas. E isso pode ser bem diferente. A gente precisa pensar também que não existe um único tipo de dado. Então, quando a gente pensa em dados, a gente pensa em números e a gente pensa em números prontos, brutos, totais. A gente está sempre se perguntando quanto cresceu, quanto aumentou, quanto diminuiu, e essa resposta vai ser o nosso dado. Quando, na verdade, a gente tem uma infinidade de histórias que a gente pode descobrir, olhando não para o dado bruto, mas olhando para os microdados, para os detalhes. Todo dado bruto, na verdade, é um monte de dado pequenininho, que pode contar muitas histórias quando a gente vai analisar esses microdados. Então, por exemplo, quando a gente está falando de dados, por exemplo, do IBGE, então é muito comum ali que em pesquisas como o Censo, PNAD, esses tipos de pesquisa demográfica, a gente se depare já com algumas manchetes, né, ou com alguns números já analisados e prontos. Então, quantos por cento da população brasileira é de mulheres e de homens? Quais são as faixas salariais, né? Então, quantos por cento dos brasileiros ganham até 5 salários mínimos, ganham mais de 5 salários mínimos? Então, já há alguns dados que já estão ali bem prontos e bem já vieram ali mastigados e prontos para a gente consumir. Mas esse dado bruto, então, ele tem um monte de microdado, né? Ou seja, a menor fração de um dado ali de uma pesquisa. Então, quando a gente pensa que 52% da população, por exemplo, brasileira é de mulheres, a gente tem dados, então, sobre todas essas mulheres que reúnem, né, que juntas formam esse mais da metade da população. Quando a gente está pensando num número, então, né, vou chutar aqui, então, um número de 20%, por exemplo, de pessoas da população brasileira que ainda não foram vacinadas. Quando a gente está falando de 20%, a gente está falando de microdados de cada uma dessas pessoas que não foram vacinadas. E cada um desses microdados pode ter a sua própria história.
né? Então, a gente tem microdados que podem ser detalhados, por exemplo, não só pela população brasileira, mas quais desses microdados estão em um estado, quais estão em outro, qual é a faixa etária dessas pessoas, onde elas moram, onde elas nasceram, onde elas trabalham, quanto elas ganham. Então, são todos esses microdados que vão, de fato, chegar a esse dado bruto que a gente já vê de cara nas manchetes, e que muitas vezes mascaram muitas das histórias bacanas que a gente poderia contar se a gente olhasse para esses detalhes, tá? A gente tem ainda os metadados. Então, todo dado, ele foi coletado de alguma maneira, ele foi registrado de alguma maneira. Como é que esse dado foi registrado? Como é que ele foi coletado? Aonde ele foi coletado? É o que a gente chama do dado, que é o que a gente chama de metadados. Então, eles são dados que explicam os outros dados, né? Que têm informações sobre esses dados. Já pensaram quando vocês tiram uma foto, por exemplo, num celular, numa máquina fotográfica, e vocês, por exemplo, conseguem ver no computador, né? Vocês vão abrir essa foto e vocês vão ali abrir as propriedades dessas fotos. É muito comum que vocês consigam ver, então, quando é que essa foto foi tirada, quando é que ela foi... quando você fez o upload dela para o seu computador. Às vezes você consegue ver, inclusive, se você faz o upload dessas fotos em algumas redes sociais de fotos, você consegue ver, inclusive, em que máquina ela foi feita, né? Então, qual foi a câmera fotográfica. Tudo isso é o dado da foto, é o metadado da foto. A gente também tem os metadados dos dados, tá? Isso pode ser bem legal também para a gente, inclusive, encontrar histórias. Inclusive sobre fotografias, tá? Não só para stalkear e saber se a pessoa estava mesmo naquele lugar que ela disse que estava, mas também para fazer checagem, enfim, para realmente descobrir algumas coisas que estão escondidas, não só no que aquele dado diz, mas também na história que ele conta de como ele foi criado, coletado, registrado, armazenado. E a gente tem o famoso Big Data, que a gente fala disso o tempo todo, que é a análise e a interpretação de grandes volumes de dados. E aí eu só queria lembrar que o Big Data, esse grande volume de dados, não deixa de ser um monte de microdado, né, de pequenos dados. E esse Big Data, ele tem 3 principais propriedades ali, né, são o que a gente chama dos 3 Vs, são 5, mas os 3, né, principais são esses primeiros, que é o volume, então a gente está falando de uma grande quantidade de dados, de um grande volume de dados. Velocidade, eles são dados que são coletados rapidamente, né, e eles são armazenados rapidamente. E variedade, são diferentes tipos de dados. Mas também é muito importante pensar nesses outros 2 Vs, ou seja, são dados que precisam ser verídicos e que precisam agregar valor. Até porque você imagina, coletar e armazenar essa enorme quantidade de dados custa dinheiro, tá? Porque armazenar dados é caro, custa dinheiro. Então, ele precisa agregar valor para você. Se eles não forem úteis para você, talvez nem compense, né? E a gente sabe, então, que o Big Data é muito utilizado, inclusive por empresas que querem conhecer o nosso comportamento, né? Então, as sugestões que aparecem para você de compras na internet, em sites, ou as sugestões que aparecem nos seus serviços de streaming, tudo isso é baseado em Big Data, são esse grande volume de dados sobre o seu comportamento dentro dessas plataformas e desses sites, dados que são coletados de uma maneira bem rápida, muitos tipos de dados, a gente vai falar um pouquinho disso agora também, e que são, enfim, verídicos e agregam valor. Então, esse é o Big Data. Por que isso é tão importante, gente? Porque eu queria muito que a gente entendesse aqui que tudo pode ser um dado. Os dados estão em todos os lugares. Eles só podem não ter sido registrados ou coletados ainda. Mas se eles forem coletados e registrados, eles viram dados. Por quê? Porque a gente está coletando, a gente está criando, né, produzindo dados o tempo inteiro. E aí isso parece muito óbvio quando a gente começa a pensar nas nossas plataformas de rede social, nos aplicativos, no celular, no smartphone, no smartwatch, né, no relógio que a gente usa. Mas ainda assim, a gente ainda tem uma visão meio plástica, assim, do que são os dados. Então, quando a gente vai pensar, por exemplo, no computador, na televisão, a gente vai pensar, beleza, eu sei que a plataforma de streaming está coletando quantas horas eu passei assistindo esse final de semana, quantas horas eu passei em frente à TV. Beleza, esse é um dado bem óbvio, né, que você pensa que estão coletando. Mas será que o dado também não está, não em quanto tempo você passou assistindo a série, mas naquela cena que você deixou de assistir a série, que você desistiu e falou, putz, essa série aqui não é para mim? Quantas pessoas será que deixaram de assistir aquela série na mesma cena que você? Isso não é um dado importante? Que não é tão óbvio, mas está lá? Aí você pensa, não, eu sei que os aplicativos, né, os sites de pesquisa estão coletando, né, tudo que eu procuro, e que quando eu mexo no celular, as pessoas, eu consigo inclusive ver ali o meu registro, né, de quantas horas eu fiquei mexendo no celular hoje. Mas será que o dado importante para uma empresa, para um aplicativo, não é, por exemplo, qual é a primeira coisa que você faz quando você olha o celular, quando você acorda? Então, qual que é a sua primeira interação? Qual que é a sua última? Qual que é a última coisa que você olha no celular antes de dormir?
Isso pode ser importante para algumas empresas, para algumas organizações, para alguém isso pode importar. A mesma coisa, os exercícios, né? Então, você, por exemplo, pode ser que use um smartwatch, um relógio, para ver ali quantos quilômetros você correu, quantos dias, né? Quantos dias da semana você conseguiu ir. Mas pode ser que o dado importante para alguém seja o dia que você não vai. Então, de repente, que toda sexta-feira você não consegue levantar cedo para correr e você acaba passando o dia no sofá assistindo filmes e séries no streaming, por exemplo. Então, os dados, eles parecem muito óbvios para a gente, mas eles são muito mais do que a gente pensa. Talvez vocês tenham agendas que têm aqueles habit trackers, né? Então, você consegue colocar ali um registro dos seus hábitos. Então, quantas vezes, por exemplo, você fez exercício essa semana? Quantas vezes você bebeu mais que 2 litros de água? Né? Quantas vezes o seu humor? Então, por exemplo, se você estava feliz ou triste na segunda, na terça e na quarta, tudo isso é um registro de dados. Na verdade, é uma transformação dos seus hábitos em dados, que é mais ou menos isso aqui. Então, você olha, por exemplo, para esse desenho, uma mandala, enfim, um desenho, e você pensa, bom, o que é isso? Quanta informação será que cabe em cada registro visual disso aqui? E eu vou explicar para vocês que cada registro nesse desenho, ele conta uma história. Ele conta a história de quantas vezes a Giorgia Lupi, que é uma designer de informação italiana, quantas vezes ela olhou no relógio. Quantas vezes você olha no relógio no seu dia? E aqui ela não está contando só, ela não fez um risquinho ou um registro só toda vez que ela se deparou com as horas. Ela está dizendo também em que local ela viu as horas. Foi de repente, no celular? Foi no relógio mesmo? Foi no computador? Mas por que ela olhou as horas? Ela olhou sem querer? Então ela estava ali olhando na tela de computador e descobriu que horas eram? Ou, de repente, ela estava ansiosa, estava muito entediada e falou, meu Deus, eu preciso que isso acabe logo. Ou ela estava ansiosa por algo que ainda ia acontecer. Ela transformou tudo isso nesse desenho. E ela e uma amiga dela, americana, começaram a trocar cartões postais com esses registros. Então, os registros dos hábitos, as coisas que elas faziam durante a semana, durante o período de tempo, transformando esses hábitos em dados e, nesse caso, também em arte, né? Porque esse projeto que se chama Dear Data virou, inclusive, exposição em museus de arte internacionais. Então, você também está sempre produzindo dados, né? Você só pode estar não registrando, talvez você não faça esse registro. Mas quantas informações sobre você os seus dados não contam, né? Talvez esses dados que ainda não foram registrados, né? Mas quanta coisa sobre o seu humor, sobre a sua vida, sobre a sua rotina, sobre o seu hábito, esses dados não podem mostrar. Então, tudo pode ser um dado. E tem um dado que a gente gosta muito de compartilhar, eu tenho certeza que todo mundo aqui deve ter compartilhado nas redes sociais no final do ano, porque muita gente espera pela retrospectiva dos aplicativos de música, né? Então, esse é um jeito muito legal de você conseguir se visualizar dentro dos dados, porque, por exemplo, a gente está muito acostumado, né, a se deparar, por exemplo, com aqueles rankings de música, né? Então, você vê ali quem que é o cantor mais ouvido, e aí, de repente, você olha e fala, não me identifico, porque eu não gosto desse cantor, quais foram as músicas, os gêneros, mas às vezes você nem consegue se conectar com isso, porque de repente é muito fora da sua realidade, enfim, às vezes não tem nada a ver com o seu gosto. Nesse caso aqui, o que o Spotify fez foi falar, não, peraí, eu vou fazer você se enxergar dentro desses números, né? Então, quais foram, na verdade, os gêneros que você mais escutou, né? Quanto tempo você escutou de música, né? Quais foram os artistas que você mais ouviu? E no ano passado eles fizeram até umas combinações interessantes, né? Do tipo assim, só você consegue misturar, não sei, é o Chuck com o Emicida, sabe? E aí é muito diferente, né? O mesmo jeito, então é um jeito muito parecido de mostrar quem são os artistas, quais são os gêneros ouvidos nas plataformas, mas de um jeito que realmente personaliza isso, que te conecta. Você tem vontade de realmente ter acesso a esses dados, porque eles estão conectados com o seu dia a dia, com a sua vida, né? Outra coisa que pode ser um dado, para a gente ter bem claro que eles não precisam ser só números, eles podem ser nomes de música, nomes de gêneros, eles podem ser palavras, eles podem ser termos. Essa é uma investigação jornalística que a gente fez nas Minas no ano passado, para mostrar como as mulheres que eram candidatas nas eleições municipais de 2020, como elas eram atacadas nas redes sociais, né? Como elas eram, de fato, ofendidas, xingadas, sofriam violência política de gênero. O que a gente fez foi olhar para que termos essas mulheres recebiam, então, nas redes sociais, nas publicações. A gente conseguiu ver, por exemplo, qual era essa lista de termos, conseguiu identificar que eram termos bastante misóginos, né? Então, eram termos que falam sobre o corpo delas, que falam sobre a capacidade intelectual delas, alguns falam sobre a vida amorosa e sexual delas. Então, eram tweets que eram gordofóbicos, que eram ofensivos, né? Que eram racistas.
E a gente fez tudo isso olhando não para números, mas para palavras, para discursos, fazendo uma análise que, além de quantitativa, porque ela não deixa de ser quantitativa quando a gente está colocando ali a ocorrência dos termos, ela também é qualitativa, para a gente entender que narrativa estava ganhando força, né? Qual era esse discurso, né? Esse discurso de ódio que chegava a essas mulheres, por exemplo. Tem outro dado que pode ser dado, que são as expressões faciais. Esse aqui é um trabalho muito legal do Estadão, o que ele fez foi registrar, então, né, a gente teve os debates das eleições gerais, né, das eleições de 2018, e, enfim, a gente poderia, de repente, fazer várias análises, né, de várias maneiras para entender como é que os candidatos se relacionam, né? Então, você pode dizer, é o famoso, fulano deixou de seguir fulano, e aí você pensa, viu, eles não se gostam, ou realmente teve uma interação ali com um termo, de repente, que foi ofensivo, as notícias, mas o que será que as expressões que eles fazem um para os outros pode dizer? Então, quantas vezes, por exemplo, né, o Estadão fez isso usando um software de reconhecimento facial, quantas vezes a Marina Silva fez uma cara de desprezo para o Meirelles ou para o Alckmin? Quantas vezes o Ciro Rio fez piada, por exemplo, com o Boulos? Quantas vezes alguém fez uma cara de raiva, de ódio um para o outro? Quando a gente está pensando em expressões, né, a gente também pode transformar isso, essa expressão mesmo facial em dado. Então, vamos ver ali em que ocasiões, a gente pode inclusive ver os assuntos, não só as pessoas, mas assim, de repente, olha, a Marina deu muita risada e foi, enfim, teve uma relação ali amigável, por exemplo, com o Meirelles falando sobre saúde, mas ela fez uma cara de desprezo quando ele estava falando, por exemplo, de política de moradia. Não sei, coisas assim. Mas esse aqui é um exemplo legal também de que o que a gente menos imagina também pode se tornar dado, tá? As famosas buscas no Google, que a gente sabe que realmente estão sendo monitoradas, né? Enfim, que a gente tem inclusive uma ferramenta que a gente consegue ver, que é o Google Trends, essa ferramenta onde a gente consegue ver quais são as pesquisas que estão sendo mais feitas, se houve um pico, né? Então, por exemplo, estamos falando de Covid, quando foram os picos de busca, por exemplo, por vacina, a gente pode comparar buscas por candidatos durante as eleições, a gente pode pesquisar, por exemplo, se a gente for ver num jogo de futebol, com certeza, se a gente colocar ali no jogo da seleção brasileira, por exemplo, no dia desse jogo vai ter provavelmente um pico de buscas por Tite ou pelos jogadores da seleção, enfim, tudo isso. Também são dados muito legais, inclusive para quem é jornalista, produz conteúdo e quer ranquear bem no Google, né? Então, se a gente sabe que as pessoas estão procurando sobre esses temas, a gente pode pensar em conteúdos que elas encontrem quando elas estiverem fazendo essas buscas. Isso pode ser bem legal. E esse é um exemplo que eu gosto muito, gente. A gente pode, né, a gente falando, por exemplo, de esporte, né, da Copa do Mundo, a gente pode fazer várias análises de dados sobre desempenho, número de gols, velocidade, tudo isso que a gente já faz. Mas o Globo Esporte fez essa visualização que eu acho muito legal, e eu vou até abrir ela aqui de fato para a gente ver. Então, deixa eu ver se vai abrir aqui certinho para vocês. Que chama-se O Tom da Copa. O que eles fizeram foi, a gente tem vários narradores, né, que narram os gols, e cada um narra de um jeito, né? Então, se você ouviu o Galvão narrando, você vai ver que é diferente, por exemplo, de qualquer um desses outros aqui, né? Então, alguns, como o Globo Esporte explica aqui, eles narram os gols em Fá, em Mi, em Sol, em diferentes entonações mesmo, né? E eles contaram, então, isso. Eles foram contar as narrações e eles foram ver, por exemplo, que o Galvão, ele narrou 23 gols e eles mostram aqui em qual nota ele mais narrou. Então, quais são, né? Qual que é o jeito do Galvão narrar. E aí você consegue, vou ver se aqui vocês conseguem ouvir. Inclusive, ouvir o Galvão narrando nessas diferentes notas, né? E aí você vai ver que o Kleber Machado, por exemplo, narra de uma maneira diferente. E aí ele vai contar, então, eles contam, né? Eles foram atrás, né? Foram olhar para essas narrações de gol e eles viram, por exemplo, então, quem foi que atingiu a nota mais aguda, né? Qual que é a nota que é mais comum que os narradores usem para narrar gols? Quais são as mais usadas, né? Enfim, até o jeito que a gente fala, a entonação da nossa voz, assim como a nossa expressão facial, tudo isso pode ser dado. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. E a gente também tem dados que são geográficos, tá, gente? Então, vocês já pararam para pensar que quando vocês estão fazendo exercício, e aí vocês vão lá ver, né, o percurso que vocês percorreram ali correndo, isso também é um dado, tá? Eu não sei se vocês já pararam para olhar o histórico do Google Maps de vocês.
mas ele conta muito sobre a vida de vocês, todos os lugares onde vocês já foram. Já aconteceu comigo, deve ter acontecido com vocês, por exemplo. Esses dias eu fui procurar no Google uma academia que é aqui do bairro, e eu queria lembrar o endereço, o telefone, e ele me lembrou ali, ele mostrou a academia, ele me mostrou embaixo. Você visitou esse lugar há 3 anos. Nem eu lembrava, mas ele tinha esse dado sobre mim. Então, a gente faz muito esses mapas de calor, né? Esse é um mapa do Strava, que é um aplicativo que é bastante utilizado por ciclistas, até por quem corre também, né? Principalmente internacionalmente. E ele vai mostrar, como ele está registrando esses dados de todo mundo que usa o aplicativo, ele consegue criar mapas de calor, que é mais ou menos dizendo, olha, esse aqui é o mapa, é o lugar mais quente da cidade, ou seja, é onde as pessoas realmente se concentram e elas correm mais por ali, por exemplo, em tal horário, enfim. Imagina quantas informações sobre a gente, os dados geográficos, de por onde a gente anda, quantas histórias eles não contam, né? Por que isso, gente? Os dados, eles representam a nossa vida real, né? A Georgia Lupe fala muito sobre isso, sobre o humanismo de dados, né? Ela vai dizer que os dados, assim como uma fotografia, eles são um registro de um momento, de uma história de vida, de muitas histórias de vida, mas eles são como uma fotografia. E justamente por isso, se vocês pararem para pensar, em algum momento vai existir uma interferência humana quando a gente vai falando de dados. Pode ser na hora de coletar esses dados, como, por exemplo, quem são as pessoas que batem as casas das pessoas para fazer a pesquisa do censo, pode ser na hora de analisar e de registrar esses dados, pode ser na hora de fazer visualizações, de transformar esses dados em gráficos, de publicizar, de contar essa história, mas vai ter um trabalho humano. Não tem jeito. E justamente por isso, gente, não dá para a gente dizer que os dados são perfeitos, porque nós não somos, né? Então, eu contei aqui para vocês que eu dou aula e eu sempre costumo perguntar, então, né, para os meus alunos, tenta completar essa frase aqui, né? Os dados são 3 pontinhos. E meu maior medo, gente, é que as pessoas digam, os dados são perfeitos, infalíveis, eles são imparciais, né? Eles contam tudo. Quando, na verdade, não, gente. Os dados, eles também podem ser enviesados, eles podem dizer o que a gente quiser que eles digam. É só a gente dar uma torturadinha neles. Então, a gente precisa deixar de vê-los dessa maneira, né? E a Georgia vai falar sobre isso. Então, ela vai dizer que é isso, não existe big data, dado bruto. Existem dados pequenos que formam dados brutos, né? Os dados não são infalíveis, eles são imperfeitos, a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Eles são subjetivos, eles não são descritivos, eles são inspiradores, eles inspiram hipóteses, inspiram análises, né? Eles predizem as coisas, será? Eles não são só números, eles são pessoas, porque em algum momento uma pessoa mexeu naquele dado e houve essa interferência. Eles contam histórias, eles são realmente fotografias de algum momento, né? Então, a gente precisa vê-los de uma maneira mais humana e talvez parar de achar que eles vão tornar a gente mais eficiente. Talvez eles tornem a gente mais humanos mesmo, porque a gente consegue descobrir muita complexidade das coisas com os dados. A gente tem essa mania de achar que os dados vão simplificar tudo para a gente, né? Então, eles vão simplificar. Eu tenho uma explicação que eu demoraria 3 horas para fazer, eu vou usar os dados porque eles simplificam tudo. Quando, na verdade, a gente vai descobrir que os dados mostram muito da complexidade humana de quem produziu, de quem coletou, das pessoas que deram aqueles dados para a gente. Tem muita coisa por trás dos dados, né? E justamente por isso, então, a gente precisa pensar que não existe nada dado nos dados, tá? Os dados são falhos, podem ser. Então, a gente costuma ver muitos casos desses na imprensa, inclusive, né, na mídia em geral. A gente viu esse caso recente, por exemplo, que era uma base de dados que deveria ser confiável, né, que é a base de dados de vacinação. Então, a Folha deu uma reportagem, deu uma matéria dizendo que as vacinas, tinham 26 mil vacinas, né, que tinham sido dadas fora do período de validade, né, então elas estavam vencidas, porque a base de dados realmente dizia isso. O problema é que a base de dados foi preenchida de uma maneira falha, porque estamos numa pandemia, porque nem todo mundo é treinado do mesmo jeito para coletar dados, porque às vezes não é a prioridade das pessoas numa pandemia realmente fazer esse registro certo. Mas a gente tem que olhar para esses dados, gente, quando a gente está falando de jornalismo, como se os dados fossem uma fonte qualquer. Se você tem que duvidar do seu entrevistado, se você tem que checar o que seu entrevistado fala, se você tem que verificar se ele não errou, você tem que fazer a mesma coisa com os dados. Tenho que desconfiar, tenho que checar e checar e checar mais uma vez e desconfiar de novo e perguntar como eles foram feitos e pensar se houve alguma falha e ser transparente se existe alguma limitação dos meus dados com o meu leitor, porque a gente está fazendo jornalismo de dados que não é um tipo melhor de jornalismo, que não é
nada diferente da nossa base jornalística, né? Então, a gente está fazendo jornalismo, os dados são um tipo diferente de fonte. A gente brinca que a gente vai entrevistar os dados. Então, a gente tem que entrevistá-los como a gente entrevistaria outra fonte qualquer, tá, gente? Bom, ok, mas dito isso, por que então que eu vou usar dados, né? Se dá tanto trabalho assim, nem é tão mais fácil. Por que e para que usar dados no jornalismo? Primeiro, gente, para encontrar histórias que ninguém encontrou ainda. Quando a gente encontra dados que ainda não foram explorados, quando a gente consegue capturar dados que ainda não foram disponibilizados, e a gente consegue fazer análises e cruzamentos, a gente consegue contar histórias que ainda não foram contadas. Essa é uma matéria, por exemplo, do Globo, que foi premiada, que é uma matéria que mostra, que analisou, pensa assim, chegou a analisar e estruturar uma base de dados, folhas realmente de entrada de pessoas em prédio, sabe o registro, assim, de quem entrou, quem saiu, folha de pagamento, folha de ponto, para ver quem eram as pessoas que trabalharam em 28 anos nos gabinetes da família do presidente, né, do presidente e seus filhos. E com esse cruzamento, eles descobriram que 102 dessas pessoas tinham laços familiares com a família do presidente. Então, é um levantamento inédito, porque ninguém tinha parado para fazer isso antes. Essa base de dados sequer existia. Ela foi construída juntando vários dados de diferentes fontes, né? Isso é bom porque você fica também menos dependente de que as pessoas te deem dados já prontos. Então, assessoria de imprensa, instituto de pesquisa, ou fontes que têm informações exclusivas. Inclusive porque, gente, nem sempre, só porque um dado é oficial, ele é completamente verdadeiro, né? Então, às vezes, a gente fica muito dependente de dados que já estão prontos, estruturados, a gente fica dependente de negativa, então, de repente, você pede um dado e alguém te vira e fala, olha, esse dado não existe. E você fala, não, mas tem que existir. Ou então, peraí, ele está disponível em algum lugar, eu só preciso arrumar um jeito de capturar e estruturar esses dados de uma maneira que eu consiga fazer uma análise. Então, você vai ficando menos dependente dessas fontes, né? Você consegue realmente tirar coisas que são inéditas, que são exclusivas, e que, enfim, você consegue tocar isso de uma maneira mais independente e solo, né? Uma carreira solo aí. Você pode usar dados e deve usar dados, gente, não só como se eles fossem a principal fonte da informação, né? Mas porque eles podem ser uma maneira de contar e de mostrar histórias. Eles têm um grande potencial, gente, de tornar visualizável o que às vezes parece só um número sem contexto. Isso aconteceu muito durante a pandemia. Então, a gente teve, né, esse número que segue crescendo de mortos por coronavírus, e quase 2 anos depois, esse número começa a ser naturalizado, né? Porque você acaba perdendo a dimensão disso. O que são 600 mil pessoas? Eu não tenho muito bem essa noção, né? Já começa a virar uma coisa que não é tão palpável para você. E a gente consegue, de repente, fazer isso com visualizações, né? Então, a gente teve vários casos de veículos que fizeram isso, né? Mostrando que, olha, eu estava até conversando com um aluno esses dias que falou, é aquela famosa comparação com estágio, né? Que a gente compara tudo com estágio. Olha, são 5 Maracanãs, né? São 5 Morumbis, enfim. Mas é esse tipo de coisa que torna os dados mais visualizáveis e mais palpáveis. Essa é uma visualização que vai mostrar, por exemplo, a distância entre aldeias, né? Então, entre comunidades indígenas e locais onde existem leitos de UTI, o que numa pandemia era super importante, né? Então, você imagina que essas pessoas podem estar muito distantes da ajuda que elas precisam naquele momento. E aí, se eu disser para você que a média é 315 quilômetros, eu vou ser sincera, eu não sei o que são 315 quilômetros, gente. Não faço ideia, não sei realmente quanto é isso. Mas se eu olhar no mapa e começar a ver que, caramba, é realmente bem longe, como é que a pessoa vai fazer essa viagem? Como, né? Com que meio de transporte, em que momento? Isso torna-se mais visualizável para mim. E eu consigo, de fato, entender que esse é um problema, né? De uma maneira que talvez só dando o número junto com o texto, talvez eu não conseguiria. Tem várias outras visualizações incríveis que a gente vai ver também depois, que dão essa impressão, essa conexão com a gente, tá? Para dar credibilidade, gente, porque apesar dos dados, como a gente já disse, poderem dizer o que a gente quer que eles digam, as pessoas ainda acreditam que é mais difícil maquiar os dados, né? Então, as pessoas duvidam mais de pessoas do que dos dados, e faz sentido porque os dados eles podem ser mais transparentes do que pessoas, né? Então, porque você consegue mostrar esses dados, você consegue falar, ó, aqui está a minha base de dados, você pode ver, você pode fazer as mesmas contas, as mesmas análises que eu fiz para ver se você chega ao mesmo resultado que eu. E uma fonte te dizendo uma coisa ali numa aspa, você não consegue acessar aquele conhecimento, né? Por isso que a gente diz tanto que o jornalismo de dados ele é efetivo quando ele é transparente. A gente não pode dar só a resposta pronta. Compartilhe os dados com o seu leitor, faça com que ele interaja com esses dados, com que ele brinque, analise.
chegue às suas próprias conclusões. Isso vai tornar a sua análise, a sua informação, a sua reportagem ainda mais com mais credibilidade, né? E justamente por terem mais credibilidade, eles têm um potencial muito grande de gerar transformação. O uso de dados como evidência, ele gera impacto real, né? A gente fala para a gente, por exemplo, pensar em políticas públicas eficientes, a gente usa dados. Então, eles podem realmente transformar realidades, podem mudar políticas públicas. Esse é o caso de uma matéria também que foi muito premiada, que foi uma análise de dados, por exemplo, de negativas da FAB para transporte de órgãos, né? Então, às vezes precisa fazer um transplante, você precisa de um meio muito rápido de você fazer esse transporte para que o órgão continue viável. E há alguns anos atrás, a FAB tinha muitas negativas, ela negava fazer esse transporte. Quando esses dados vieram a público, tudo mudou. Hoje a FAB realmente é conhecida, inclusive, por fazer esse transporte rápido aí, eficiente de órgãos que podem salvar vidas, né? Então, isso virou uma prioridade da FAB também. Isso aconteceu depois que esses dados vieram a público, né? Que eles foram, de fato, mostrados ali, que esse problema se tornou de conhecimento geral. Eles também podem ser usados, gente, para automatizar tarefas. Como a gente falou lá no começo, os dados podem ser processados por humanos e também por máquinas. Então, quando a gente fala de jornalismo de dados, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de programação, a gente está falando de construção de robô, a gente está falando de automatizar tarefas que são muito chatas no jornalismo, porque existem tarefas que são muito chatas, gente. Então, você consegue raspar dados. Então, sabe aquele dado que está em PDF, que você acha que você nunca vai conseguir acessar, ou você vai ter que fazer ali, vai ficar copiando um por um na sua tabela? Você consegue fazer isso de maneira automática. Tem veículos que hoje automatizam, inclusive, a escrita de matérias, né? Então, nas eleições do ano passado, aqui no Brasil mesmo, a gente viu veículos como o UOL e o G1 automatizando as reportagens que mostravam os resultados das eleições. Porque imagina, são mais de 5 mil municípios, né? Imagina você fazer mais de 5 mil textos, contando quem foi o prefeito eleito, os vereadores, etc. São dados que já estão disponibilizados numa base de dados do Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo. Então, você consegue pegar os dados daquela base, os dados de quem foi eleito, qual era a profissão dele, de que partido ele o patrimônio, enfim, tudo isso, e dispor isso num texto, né, de uma maneira automática ali, com um texto já padrão, que você vai preenchendo as lacunas com os dados daquela cidade. Então, o G1 e o UOL, por exemplo, fizeram isso no ano passado. Então, você consegue automatizar essas tarefas, e aí você consegue, de fato, usar o seu tempo na apuração, em coisas que só você pode fazer, né? Porque é isso, se dá para automatizar, é porque você poderia estar fazendo outra coisa, né? Então, por exemplo, a gente, nas Minas, a gente automatiza monitoramento legislativo. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Então, preciso eu, Bárbara, ficar todo dia entrando no site da Câmara e ver quais projetos tramitaram, se eu posso criar um robô que faz isso? Não. Eu já tenho uma robô que me ajuda bastante, que automatiza essa tarefa maçante para mim. Também pode ser usado para criar engajamento, gente. Então, às vezes a gente acha que os nossos dados já precisam estar prontos, né? Aquilo que eu falei, né? A gente só dá a resposta pronta para o nosso leitor. Essa é uma visualização do New York Times, por exemplo, em que os dados são fabricados ali na hora, eles estão sendo atualizados o tempo todo, porque é uma visualização que pede a opinião do leitor. Fala, coloca aqui nesse gráfico para mim, se você acha que os personagens de Game of Thrones, se eles são malvados, bonzinhos, se eles são feios ou se eles são bonitos. E aí, quando você coloca tudo isso ali no seu lugarzinho, você consegue ver o que todas as pessoas também fizeram. E aí você consegue descobrir, por exemplo, que tem personagens que são indiscutivelmente bonitos, todo mundo acha lindo mesmo. Tem outros que talvez sejam mais discutíveis, por exemplo, alguns que são discutivelmente maus, discutivelmente bons. É uma base de dados que é criada ali em tempo real e você está criando o quê? Engajamento, seu leitor está interagindo, você não deu uma resposta pronta para ele. E ele está gastando um tempo ali na sua página também, né? Você está colocando a experiência dele, o dado dele em primeiro lugar. Isso é muito legal para criar engajamento. E por isso você cria conexão, você cria empatia. Então, essa é uma visualização, por exemplo, é um game, né, que também que vai falar aí do contexto de pandemia. E, enfim, faz 2 anos que a gente ouve e fala, fique em casa, fique em casa, fique em casa, porque a sua atitude vai ter impacto em toda a sua comunidade, né? Esse é um jogo que simula esse impacto. Então, ele vai te dizer, onde é que você mora? Infelizmente, ele está funcionando nos Estados Unidos, né, para isso. Mas você vai dizer, onde você mora? Você vai colocar ali. E ele vai te falar, então tá, vou te pedir para você tomar umas decisões essa semana. Quantas vezes você vai sair para ir comprar comida? Quantas vezes você vai sair para fazer exercício? E conforme as suas decisões e as decisões das pessoas que moram ali na sua comunidade,
o número de casos de coronavírus vai aumentando ou caindo. O número de leitos nos hospitais vai aumentando, né, de leitos ocupados, ou então vai caindo. Então, é um jeito diferente de você criar empatia. Talvez seja mais empático do que você dizer que fica em casa, ou do que você dizer que os lugares onde o isolamento é menor são os lugares que têm mais casos de coronavírus. Porque você, de fato, consegue ver como a sua opinião, né, como a sua decisão vai impactar nesses números. Então, você tem essa oportunidade de gerar, de usar a experiência de uma única pessoa ali para, de fato, mostrar qual que é a tendência, né, dependendo da decisão que ela tomar. Tudo isso, gente, que eu mostrei até agora é jornalismo de dados. Tem muitas opções. E uma infinidade que eu ainda não mostrei também, mas que a gente vai ver aqui também. Mas eu queria bater e deixar muito claro também com vocês o que não é jornalismo de dados, tá? Jornalismo com dados não é jornalismo de dados. Então, você usar um dado que já existe para ilustrar a sua matéria, por exemplo, não é errado, claro, pode inclusive dar mais embasamento ali para o que você quer mostrar. Mas se ele não foi um dado que foi analisado por você, não foi uma informação que você tirou ali de uma base de dados, né? Ele é um jornalismo que é feito usando um dado. Então, eu posso fazer, por exemplo, uma matéria que diz que a inflação aumentou 8%. Isso é jornalismo de dados? Não, é jornalismo com dados. Que não é jornalismo de dados, dado sem contexto. Eu posso dizer que a inflação caiu 8%, ou que ela aumentou 8%, e pode ter certeza que essa informação pode ser usada de diferentes maneiras em diferentes narrativas. Tem gente que vai falar, olha só, foi ótimo, porque não subiu mais, só subiu 8%. Tem gente que vai falar, não, é um absurdo. Tudo vai depender do quê? Do contexto. Então, não existe trabalhar dados sem dar o contexto para esse dado, gente. Isso é muito importante, a gente vai ver muito isso aqui. E o que o jornalismo de dados também não é um tipo melhor de jornalismo, tá, gente? Ah, eu sou jornalista de dados, eu sou melhor que todo mundo. Não, você está fazendo jornalismo, só que você está usando diferentes ferramentas, tá? Mas somos todos jornalistas, estamos aí para isso. Também não é algo novo, tá, gente? Também não estamos inventando a roda aqui, não. A gente tem vários exemplos de diferentes décadas aí, em diferentes países, de histórias que foram contadas utilizando dados. Essa é uma história, por exemplo, da década, né, de 60, de 1967, em Detroit. Então, estava acontecendo ali, né, vários protestos, manifestações, né, a luta do movimento negro por direitos civis, ali nos Estados Unidos, e um jornalista, que é o Philip Meyer, que é o inventor do jornalismo de precisão, inclusive, ele pensou, cara, eu quero saber quem são essas pessoas, por que estão protestando, o que eles querem, quem são. Ele foi coletar esses dados, né? Então, ele e a equipe dele entrevistaram ali 437 pessoas, fizeram várias análises, né, com diferentes hipóteses, para chegar a uma reportagem que, de fato, perfilou quem eram essas pessoas. Isso é jornalismo de dados. Essa matéria de 1989 ganhou o Pulitzer, né, o maior prêmio ali de jornalismo. E o que eles fizeram? Foi um cruzamento de dados. Então, eles tinham essa hipótese de que os bancos, eles autorizavam menos crédito, né, para as pessoas negras. Como eles fizeram isso? Eles pegaram esses dados de negativas de crédito e eles viram que essas negativas aconteciam nos bairros onde havia, né, onde a população negra da cidade, ali negra do estado, morava. Ou seja, nos bairros em que existiam mais pessoas negras, as negativas de crédito eram maior. Isso já era um claro indicativo de que, opa, existe um problema racial aqui. Eles construíram essa matéria que ganhou o Pulitzer. E mesmo aqui no Brasil também não é algo novo. Em 1995, tem uma matéria da Folha de São Paulo, que foi feita por jornalistas que até hoje são muito conhecidos por serem precursores do jornalismo de dados. Eles construíram um ranking dos 96 distritos da cidade de São Paulo, usando vários indicadores. Então, expectativa de vida, renda, acesso à saúde, à educação. Eles fizeram um cálculo estatístico ali, né? Construíram esses indicadores e conseguiram ranquear todos esses distritos. Também é jornalismo de dados. Para fazer tudo isso, o que eu preciso saber? Bom, primeira coisa que você precisa saber é comunicação, é jornalismo, gente. Como eu já falei várias vezes, a gente está falando de jornalismo, então vamos fazer jornalismo, vamos entrevistar os dados como entrevistamos fontes. Vamos precisar saber o básico de estatística, sim. Não dá para confundir porcentagem, né, com ponto percentual. Não dá para dizer que correlação é causalidade. A gente precisa de um básico, né, um básico mesmo de estatística para conseguir reportar esses números de uma maneira que seja correta e que informe e não desinforme. Bárbara, precisa saber programar? Se você quiser ser independente, é bom. Precisa. É claro que é isso, né? O que eu sempre digo, tá, gente? Você provavelmente não vai ser o melhor em todas essas qualidades. Não dá para você ser o melhor em tudo. Mas você precisa ter conhecimentos básicos do que é possível fazer em cada coisa, do que é factível, né?
do que funciona e do que não funciona. Então, programar é importante se você quiser ter independência, se você quiser conseguir conversar com programadores que vão trabalhar com você. Que é a mesma coisa do design. Vou precisar saber fazer visualizações incríveis em várias ferramentas? Talvez não seja você que vai fazer essas visualizações. Mas você vai ter uma equipe que você vai precisar. Você precisa saber que o gráfico de pizza às vezes não é legal, gente, sabe? Então, isso é importante também. Justamente porque o jornalismo de dados é o que a gente fala, é uma jornada. Os dados crus, eles não são muito apetitosos. Você não olha farinha e ovo e fala, quero comer. Quando você transforma esses dados em informação, né, com programação, com estatística, com análises, ele fica mais agradável. Você olha e fala, comeria esse bolo. Quando você transforma isso em uma visualização que informa, entretém, que cria conexão, aí aquela apresentação fica bonitona. Você fala, estou com vontade mesmo de comer esse bolo. E aí você come, enfim, adquire esse conhecimento. Então, a gente sempre passa por todas essas etapas no jornalismo de dados, tá? Então, a gente tem várias competências que são envolvidas. Eu trouxe esse exemplo do Elas no Congresso, que é esse projeto que eu já falei para vocês, que é o de monitoramento legislativo. É um projeto em que a gente monitora automaticamente vários projetos de lei que tramitam sobre os direitos das mulheres. Então, ele usou programação para construir essa robô, por exemplo, para fazer esse monitoramento automatizado. Ele usou estatística para a gente conseguir ranquear os parlamentares que são autores desses projetos. Então, a gente convidou organizações para avaliar se esses projetos eram positivos ou negativos para os direitos das mulheres. Construímos um cálculo estatístico para transformar essas notas em pontuações. E hoje a gente tem um ranking que mostra ali quem são os parlamentares mais amigos e os menos amigos dos direitos das mulheres. É um cálculo que, à primeira vista, inclusive, ele até meio que assusta. Vou mostrar aqui para vocês. Esse cálculo aqui que você olha e fala, ok, o que é isso? Mas ele é um cálculo que foi feito por uma estatística, inclusive, para a gente conseguir fazer esse ranking. E como ele é um ranking, ele é uma visualização. A gente precisou parar para pensar no design disso, né? Como é que eu vou mostrar esse ranking para as pessoas? Que filtros eu vou fazer? Né? Vai ser didático, né? Intuitivo? A gente trabalhou toda essa parte de design também, né? Então, esse é um tipo de produto, por exemplo, que a gente precisou usar programação, estatística, design e, óbvio, jornalismo, né? A gente entendeu que isso era importante, a gente fez uma série de matérias, de reportagens olhando para esses dados, que a gente tem essa base de dados bem grande sobre as proposições, então a gente construiu várias matérias que falam sobre o que está acontecendo no Congresso em relação aos direitos das mulheres. Esse é só um gostinho, tá? De tudo que a gente pode fazer usando o jornalismo de dados. Às vezes não é fácil, simples e rápido, é realmente um processo, e é justamente sobre isso que a gente vai falar na próxima aula, sobre qual é o fluxo de trabalho com dados. Espero que depois de todos esses exemplos, né, e dessa apresentação, dessa introdução a esse mundo, vocês estejam bem animados para isso. A gente se vê na próxima aula. Obrigada, tchau, tchau.